Bem-vindo ao canal do Pastor Júlio da Luz. Deixe seu like, comente, inscreva-se e compartilhe a Palavra de Deus. Amigos e amigas, quero cumprimentar a todos aqueles que me acompanham agora. Mais uma vez estamos aqui para falar de algo que é necessário para as nossas vidas. Eu quero falar ainda sobre relacionamento de casais e eu conto com a ajuda da Palavra de Deus. Mas antes disso eu quero fazer uma oração, pedir a Deus que nos oriente. Pai querido, graças eu te dou, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, abre a minha mente, abre os meus olhos, Senhor. Pai, o meu ouvido para que eu ouça como com aqueles que aprendem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, abençoa, Senhor, esse lugar, abençoa, meu Pai, esta casa, esta família. Eu te peço misericórdia, Senhor. Meu Deus, que o poder do Altíssimo se manifeste através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Nós oramos a Ti, Pai, e te agradecemos para que o Senhor nos dê uma direção. Amém. Aqui estamos e eu quero ler uma palavra e é sobre essa palavra que eu vou falar sobre relacionamento. E é importante que todos estejam dispostos a receber a orientação da parte de Deus. Aqui em Pedro, no capítulo 3, eu quero ler o versículo 7. Esse capítulo 3, do 1 ao 7, ele fala a respeito do relacionamento de marido e mulher. Mas o versículo 7 diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Muito bem. E por onde começamos? Igualmente, diz aqui na palavra do Senhor, se referindo aos homens, aos maridos, diz a palavra, coabitai com elas com entendimento. Então, o Senhor já traz aqui uma orientação para os homens, como tratar as mulheres, como conviver com as mulheres. E nós todos sabemos que enfrentamos dificuldades, não só no relacionamento de marido e mulher, mas no nosso relacionamento cotidiano com outras pessoas também, porque a gente vive numa comunidade que tratamos ora com homens, ora com mulheres, ora com homens, ora com mulheres, mas é importante que nós saibamos definir algumas coisas. Por exemplo, no relacionamento de marido e mulher, está falando de um relacionamento mais íntimo, porque a gente se aprofunda, né, nesse relacionamento entre duas pessoas. Daí porque o casamento, e vem o casamento, e a partir dali a gente se separa dos nossos familiares e passamos a conviver com aquela pessoa que nós escolhemos para ser o nosso cônjuge. Então isso é importante. Então o que eu vejo? Que nos relacionamentos, é claro que precisam ser tratados, os nossos relacionamentos diários. Se nós pensarmos assim, agora eu falo um pouco de experiência, se nós pensarmos assim, o meu casamento precisa ser constante, sempre procurando melhorar cada vez mais. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho se eu não contar com a ajuda da minha esposa. Você não vai conseguir sozinha, você que é mulher, se você não contar com a ajuda do seu esposo. Então uma coisa que é muito importante, que aqui fala, nessa palavra, quando ele diz coabitai com elas com entendimento, o Senhor está nos dando um alerta para que a gente busque esse entendimento de relacionamento entre marido e mulher. O que a Bíblia fala sobre isso? Muitas vezes e muitas palavras dão orientação sobre relacionamento de casais. Agora, esse texto aqui me chama a atenção que ele é mais apropriado para quem conhece a palavra de Deus. E nós sabemos que a maioria das pessoas não conhece a palavra de Deus. Então veja que um casal abençoado, um casal com um casamento formado, bem estruturado, ele vai contribuir para o reino de Deus, para outras pessoas, para outros casais.
Então a importância de pessoas hoje que se posicionem. Eu acredito que está na hora da gente fazer definição, distinção de um bom casamento, um bom relacionamento. Amadurecer essa ideia em comunhão, o esposo com a esposa, ou vice-versa, mas que aconteça isso. Coabitar com entendimento. A Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Então já é uma coisa meio que generalizada. O Senhor está dizendo, meu povo sofre por falta de conhecimento. Então temos que buscar o conhecimento para se ter um bom relacionamento. É claro que muitas vezes eu até fico analisando alguns pontos, né? Que é uma palavra até forte para falar, mas eu gosto de falar essas palavras. Porque às vezes parece que quanto mais cultura a pessoa tem, mais dificuldade ela tem para se relacionar. Deveria ser o contrário. A pessoa tem conhecimento, ela teve uma boa formação, uma boa educação. Então, a princípio, teoricamente, ela vai ter um bom relacionamento. Mas não é isso que acontece. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É levar as pessoas, através dessa comunicação, a se aproximarem daquele que tem a perfeição. Somente através de uma visão de Deus para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, é que a gente vai encontrar respaldo para aquilo que nós entendemos como perfeito. Mas alguém pode estar dizendo, mas o casamento não é perfeito. Claro, mas nosso trabalho ele deve ser feito nesse sentido, que a gente busque essa perfeição em Deus para o nosso relacionamento. Até porque uma pessoa, ela convive uma vida toda a dois. Como é bonito a pessoa conviver uma vida toda a dois. E eu vejo isso nas amizades que a gente consegue mantê-las, que não é muito fácil. Até falando em relacionamento, eu digo que uma amizade ela tem que nascer nesse relacionamento. Um bom casamento começa com uma boa amizade. E aí isso faz com que as pessoas se aproximem, se respeitem, se conheçam verdadeiramente. A pessoa que está no relacionamento ela tem que ser aberta, ela tem que ser transparente, ela tem que ser bem objetiva. Ela precisa ter algumas qualidades de uma boa formação pessoal, individual. Primeiro é preciso ser um bom cidadão, certo? Primeiro precisamos ser um bom cidadão ou cidadã. Esse é o ponto de partida. Então isso, para quem está dentro da palavra de Deus, é importante. Mas a gente vê às vezes até pessoas que não servem a Deus e elas têm um bom relacionamento, elas têm um bom casamento. Mas o objetivo de Deus é para que as pessoas se voltem para Ele, através desse bom relacionamento com Deus, desse bom relacionamento de um casal, de um casamento bem arquitetado, bem formado, bem conduzido, de ambas as partes, tanto da parte do homem como da parte da mulher. Aqui nessa palavra nós lemos dando honra à mulher. Essa é a parte do homem, dar honra à mulher. Então é importante isso. Nós sabemos que o próprio Deus está nos orientando a dar honra, nós homens, dar honra à mulher, como vaso mais frágil. Quem estava falando? E eu hoje estava com esse pensamento na minha mente, que a respeito do vaso mais frágil. Quem está falando que o vaso é mais frágil é o próprio Deus. Eu, num outro comentário, eu falava que eu vejo mais dificuldade nas mulheres, e até fiquei pensando depois, alguém vai pensar assim, o pastor Júlio está sendo machista, que hoje está na moda nessa palavra, as pessoas falam que a nossa sociedade é machista, mas quem fala que a mulher é o vaso mais frágil é o homem. Então nós podemos entender da seguinte maneira, eu pensando sobre isso, a mulher é o vaso mais frágil porque ela tem menos força física? Não, não é por isso. Ela é porque Deus está dizendo que ela é o vaso mais frágil.
que a capacidade da mulher é diferente do homem. Ele faz uma diferença aí e coloca a mulher como vaso mais frágil e o homem certamente como vaso mais forte, né? Então, como a gente está tratando das coisas espirituais, vamos equilibrar essa situação. Tem coisas que a mulher faz que o homem não jamais vai conseguir fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O homem não pode ser gestante de uma criança. Já a mulher pode, e ela é forte para isso. Então, veja bem, o aspecto espiritual do mais frágil seria quando a pessoa se coloca a buscar a Deus, e nós somos criados para isso. Desde pequenininho é dado para a mulher uma boneca e para o homem um caminhão, um trator, né? Essa é a visão. Então, hoje nós queremos dizer para você que a palavra de Deus, que fala que a mulher é o vaso mais fraco, ela diz também assim, ó, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida. Então nós fizemos parte de uma mesma herança. Nós temos direito a uma mesma herança. Não podemos esquecer que a nossa mulher, ela faz parte dessa herança. Então nós agradecemos, claro, pela graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Aqui tem uma coisa importante para aqueles, por isso que eu disse essa palavra, ela é mais para aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, porque quem não conhece, ele não ora, né? Mas o propósito de Deus é que as pessoas que não estão nesse perfil, que venham, né? Então veja a importância de um bom casamento, de um bom relacionamento, de uma vida entre duas pessoas, porque ela vai servir de base para outras pessoas. Porque quando se vê um bom casamento em alguém que é de Deus, isso chama a atenção das outras pessoas, porque certamente a pessoa vai pensar: poxa, eu conhecia aquele casal, antes deles ter alguma coisa a ver com Deus, eles eram uma pessoa, agora eles se transformaram. É preciso que a nossa vida, ela tem como testemunho dessa boa convivência, desse bom relacionamento, através e por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer pela sua atenção, eu espero ter contribuído com alguma coisa para o teu casamento. Deus abençoe a todos.